OAB Ceará realiza seminário de segurança pública. Comissões da OAB Ceará e São Paulo debatem condição do idoso. Secretário da OAB Ceará, Jardison Cruz, recebe homenagem no Fórum de Ciência Penal. No quadro Mundo Jurídico e Informática, a gente fala sobre o aplicativo de acesso remoto. Confira como foi mais uma sessão do Tribunal de Ética e Disciplina. Conheça como foi a produção legislativa de 2013 da Câmara Municipal de Fortaleza. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. Debater a situação da segurança pública no Ceará foi o principal tema desta segunda-feira, dia 25 de novembro. Advogados, representantes do governo do estado e sociedade civil estiveram reunidos para apontar quais são as possíveis soluções com vista a uma segurança efetiva e eficaz na capital. O tema principal do encontro foi a situação da segurança pública no Ceará, onde advogados e representantes do governo do estado se reuniram para debater o assunto. Eu acho que a OAB, através de seus representantes, ou seja, dos advogados, ele tem toda uma interlocução com a sociedade nos conflitos que são gerados e são levados especialmente ao judiciário, né? Através dos conflitos que passam pela segurança pública, através das delegacias e do Poder Judiciário. Então, o papel dos advogados é sempre um papel muito importante nessa construção. A população reclama. Há mudanças no sistema de segurança do Estado, mas os índices de insegurança só aumentam. O seminário visa discutir outras maneiras para resolver este problema. Nós temos recebido aí centenas de reclamações da população. A sociedade organizada cobra uma mudança na política de segurança pública, porque há muito investido já. Nós temos novas delegacias, novos carros, estrutura de pessoal, mas os índices de violência só têm crescido. O que a Ordem faz hoje é debater de forma mais técnica, de forma mais aprofundada, tentando entender essa violência. O investimento em tecnologia da informação também foi fundamental para isso, para que conseguíssemos, nesses 6 anos, 7 anos quase, diminuirmos ano a ano a violência letal. O investimento em recursos humanos, com o recompletamento da polícia, foram contratados quase 13 mil novos servidores, tanto policiais como bombeiros. Isso também foi muito importante. A subida de patamar em investimento na máquina pública. No passado, a gente tinha um investimento histórico anual de 24 milhões. Hoje nós estamos com 100 milhões de investimento a cada ano. O Seminário de Segurança Pública foi promovido pela Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil. Temas como segurança pública e reforma penal foram debatidos durante todo o dia. A pena de prisão não resolve os problemas de insegurança. Existem outras maneiras mais eficientes para combater a criminalidade. É o que afirma este secretário do Ministério Público Federal. Em primeiro lugar, nós temos uma noção errada de segurança pública, partindo do pressuposto de que só a pena de prisão é que resolve o problema da segurança. Quando há outras penas que deviam ser aplicadas, mais eficientes, certamente mais eficientes do que a pena de prisão. A pena de prisão hoje se tornou algo muito pernicioso para a sociedade, porque é lá que está o quartel-general do crime, é lá que está o comando da insegurança pública que nós sofremos aqui fora, porque lá eles comandam e aqui fora tem uma tropa imensa de pessoas que obedecem às ordens daqueles que estão dentro da prisão. A Câmara Municipal de Fortaleza vai encerrar a sessão legislativa de 2013 até o dia 30 de dezembro. O ano foi intenso, com uma produção legislativa que superou 6.500 matérias apreciadas na casa. E para saber um pouco mais sobre essa produção, nós conversamos agora com o consultor legislativo da Câmara Municipal de Fortaleza, Neivson Pires. Neivson, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer meu, Evelde. É um prazer estar no programa OAB na TV e quero parabenizar pela excelente ideia de ter levado esse programa ao ar. Obrigado. Neivson, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse para os nossos telespectadores
como a Câmara atuou ao longo deste ano de 2013. Como você bem disse, nós tivemos uma produção legislativa intensa, muito intensa mesmo. Tivemos mais de 6.500 matérias que essa legislatura, os 43 vereadores dessa legislatura deram entrada e estão tramitando, algumas já aprovadas, né? Algumas já se transformaram em leis. Dessas 6.500 proposições que estão tramitando, nem todas se transformam em normas, né? Como é o caso dos requerimentos. Tiveram um número elevadíssimo, mais de 5.000 requerimentos. Mas das que estão tramitando e transformam-se em normas, nós temos aí 200 edições de normas jurídicas, entre leis complementares, emenda à lei orgânica. Essas proposições transformaram-se em leis em leis complementares, em emendas à lei orgânica, e já temos aí, só nesse ano de 2013, mais de 200 normas editadas e já em vigência na nossa cidade. Só acredita, então, que o papel do Legislativo foi cumprido? Plenamente cumprido. Eu acho que bateu todos os recordes de todas as legislaturas no primeiro ano, de uma produção legislativa tão intensa e tão pontual como foi, assim, né? Tiveram muitas discussões na casa que repercutiram de maneira até grandiosamente no Estado, né? Algumas discussões da cidade, algumas discussões legislativas também. A Câmara Municipal de Fortaleza, os vereadores da Câmara Municipal estão de parabéns pela produção. Neibs, quando será iniciado, na realidade, o recesso da casa? O recesso pode ser iniciado a partir do dia 30 de dezembro, mas eu acredito, é um juízo meu, que por causa dos festejos de final de ano, claro, como a Justiça também deverá entrar em recesso a partir do dia 22, 21, acredito que aqui vai repetir o mesmo modelo. E quando as atividades serão retomadas? Volta dia 1º de fevereiro. Um outro tema que, antes de iniciarmos a gravação, nós estávamos conversando, era sobre a revisão do regimento interno da casa. Esse projeto já está em discussão, já entrou na pauta? Bom, houve a necessidade da revisão do regimento interno, alguns vereadores chegaram à presidência para solicitar e foi criada uma comissão especial de vereadores, composta por 7 vereadores. O presidente dessa comissão é o vereador José do Carmo, mas existem vários outros vereadores de muita experiência, como o vereador Carlos Mesquita, né? Existem os novatos, como o vereador Deodato Ramalho, que é advogado, que atua de maneira bem eficaz na Câmara. Então, houve a necessidade de se fazer essa revisão do regimento interno e o presidente, então, formou a comissão e nós, da qual eu participei também como técnico, nós passamos a ler todo o regimento interno às quartas-feiras à tarde. Nós tivemos mais de 20 reuniões, lemos todo o regimento interno e fomos apresentando as sugestões, das quais resultou num projeto. Esse projeto de resolução foi entregue ao presidente, já está em tramitação e está no prazo de receber emendas por parte dos vereadores e também sugestões dos vários departamentos da Casa, para que nós tenhamos realmente um regimento à cara da Câmara dessa nova legislatura. Esse projeto, então, com certeza, ele será ainda aprofundado, discutido no próximo ano, no ano de 2014. Com certeza. Eu acho, é um juízo também meu, que esse projeto não deverá ser votado em última instância esse ano de 2013, porque não terá tempo. A Câmara tem várias discussões, eu sei, um passarinho verde me contou que algumas matérias do Executivo estão chegando à casa, então vai ser uma discussão muito intensa em algumas proposições. Então, essa discussão final do regimento interno tende a entrar pelo ano de 2014. Neibs, no período de recesso, como fica o funcionamento da casa? Bom, segundo o nosso regimento interno, nós temos uma comissão de recesso. O presidente, a mesa diretora, determina uma comissão composta também de 7 vereadores e esses vereadores ficam de sobreaviso, para que se a mesa diretora se ausentar do município, essa comissão de recesso é que fica responsável por responder pela Câmara durante esse período aí, que vai variar de 30 a 37 dias. Ao longo deste ano de 2013, que está se encerrando, eu gostaria que o senhor ressaltasse aqui algumas matérias, as matérias, digamos assim, mais polêmicas que foram discutidas aqui na casa. O senhor poderia ressaltar algumas para a gente? Eu tenho uma que gerou uma confusão, inclusive o seu público vai entender muito bem o que eu quero dizer, uma confusão de competência, né? No final do ano passado, no final de 2012, ainda na gestão da prefeita Luiziane Lins, os populares deram entrada no veto popular da obra da Ponte Estaiada, da famosa Ponte Estaiada. E esse veto popular deveria tramitar no âmbito da prefeitura, porque é sobre uma obra física. Então, ele deveria tramitar no âmbito da prefeitura tão somente.
Mas a Prefeitura de Fortaleza, na época, achou por bem, nos últimos dias, encaminhar a Câmara de Fortaleza. E esse veto veio para a Câmara de Fortaleza e teve uma discussão desgastante, só que fugia à competência do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não tinha competência. No entanto, quando o Poder Legislativo decidiu devolver essa matéria ao Poder Executivo, que é o local correto para que ela tramitasse, houve um grande clamor social, porque as pessoas diziam, como é que pode? Tal. Mas só que era necessário que essa matéria voltasse para o Poder Executivo e foi feito assim. E, assim, de obras, a que mais chamou a atenção, a que mais se destacou, foi essa aí que deu uma grande mídia aí. Neibson, como a população pode acompanhar o dia a dia do Legislativo Municipal? Bom, através do site da Câmara. O site da Câmara é www.cmfor.ce.gov.br. Esse site tem online todas as informações. Nós temos as informações administrativas, que são obrigatórias, né? As de cunho financeiro e orçamentário. Essas estão online. Cada vez que a Câmara emite qualquer cheque ou faz qualquer despesa, automaticamente está no ar, no portal da transparência. Mas também nós temos todas as informações legislativas online. Agora, todas as sessões que estão acontecendo, online você vê a presença dos vereadores, quem está presente, quem está votando a favor ou contra cada matéria que está tramitando, o rol das matérias, a pauta da sessão, e fica também para registro histórico. Você tem os discursos dos vereadores e etc. de maneira bem clara e bem fácil de acesso à população. Um tema bastante recorrente na casa e não menos polêmico diz respeito ao direito ambiental, sempre que se fala no Parque do Cocó. Qual a sua análise sobre esse tema que foi discutido ao longo deste ano, o Parque do Cocó, que me parece que ainda não está regulamentado, não foi legalmente criado? Ainda está uma discussão, inclusive uma grande discussão jurídica, da qual eu não me sinto muito assim capaz de dar uma opinião mais formada, porque ainda está na guerra jurídica a respeito disso. Mas em relação ao âmbito legislativo, nós estamos tranquilos, porque nada ainda chegou e nem pode chegar até nós. A gente se limita muito a essa análise legislativa, porque é o que a gente vivencia cotidianamente. O senhor ressaltou aqui muito bem de que forma a população pode acompanhar o dia a dia do Legislativo Municipal, no caso específico da Câmara Municipal de Fortaleza. O senhor, na sua opinião, o senhor acha que o povo deve realmente participar mais ativamente do dia a dia do Legislativo? Não só do Legislativo, mas acompanhar também o próprio trabalho do Executivo e quem sabe, do próprio Poder Judiciário? A excelência do serviço público, ela está afeita à presença da população nos poderes públicos. Se isso não acontecer, não há excelência. Nós sabemos que a Câmara é a representação da população. Os 43 vereadores foram eleitos pela população e representam a população de Fortaleza. E diga-se de passagem que esse, dos 3 poderes, é o poder mais próximo do povo. Perfeitamente. Dos 3 poderes e das 3 esferas. Das 3 esferas. Também das 3 esferas, o poder que está mais próximo, o vereador é aquele que está, né, corpo a corpo ali com o cidadão. Mas é necessário que o cidadão esteja em contato com a Câmara, porque eu ouso dizer que 80% das demandas que tramitam na Câmara Municipal de Fortaleza, elas advêm diretamente da população. Então é necessário demais que a população esteja aqui, até para que o Poder Legislativo conheça a essência real dos desejos da população. Neibson, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece as suas brilhantes informações e abre espaço para as suas considerações finais. Eu quero mais agradecer, é uma honra muito grande estar com o amigo Evelt, esse programa que tem um público muito seleto, e eu me coloco inteiramente à disposição para a vez que precisarem de mim para as informações legislativas, nós, da Coordenadoria Geral Legislativa, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado. Ivelise Maia. Na última sexta-feira foi realizada mais uma sessão do Tribunal de Ética e Disciplina, ministrada pelo presidente José Damasceno. O Tribunal de Ética e Disciplina é um órgão destinado a orientar e aconselhar a respeito da ética profissional e visa a capacitação de colaboradores sobre a teoria prática do processo administrativo disciplinar. Esse seminário que nós estamos ministrando, Teoria e Prática do Processo Disciplinar na OAB, ele tem como finalidade instruir os procedimentos novos que nós estamos implantando no tribunal, agora que nós recebemos do Conselho Seccional a incumbência de instaurar e instruir os processos disciplinares. Como vai haver uma modificação acentuada e como também nós pretendemos dar um novo impulso para que os processos sejam julgados em tempo recorde,
até atendendo às metas do Conselho Federal, nós estamos fazendo essa discussão em forma de treinamento. Os participantes do TED consideram uma grande iniciativa e uma oportunidade de esclarecer dúvidas e trocar experiência. Esse seminário é da maior importância não apenas para a instituição OAB, mas principalmente para o Tribunal de Ética e Disciplina. Ele visa, acima de tudo, racionalizar todo o processo, dar uma agilidade, dar uma resposta aos colegas advogados de uma maneira mais urgente, cumprir as metas estabelecidas pelo próprio Conselho Federal. E este seminário, pelo seu caráter pedagógico, didático e orientação, é da maior significação e tem realmente cumprido este papel de esclarecer aos colegas de como bem desempenhar as missões. Esse seminário está sendo muito profundo, está ajudando muito a gente a explicar como é que funciona o TED, como é que ele trabalha para os advogados, toda a didática dele. E está mostrando a forma clara como os processos estão sendo julgados e estão sendo, de forma célere, definidos logo para correr tudo bem para a ordem. Encontros dessa natureza são extremamente relevantes para aperfeiçoarmos o processo disciplinar no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas não apenas por isso. Encontros dessa natureza são responsáveis também por promoverem uma interação entre as subseções e o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina. A seguir, comissões da OAB Ceará e de São Paulo debatem condição do idoso. Veja também, secretário da OAB Ceará, Jardson Cruz, recebe homenagem no Fórum de Ciência Penal. A gente volta já. Gostaria de desejar um Feliz Natal a todos os advogados alencarinos deste estado do Ceará, em específico da minha região, da subseção dos Sertões de Crateús, que seja um ano de bênçãos, saúde, paz e prosperidade. O secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Jardson Cruz, foi homenageado com o troféu Forças Vivas durante a abertura do Fórum de Ciência Penal na sede da Procuradoria-Geral da Justiça. O troféu Forças Vivas destaca as personalidades do mundo jurídico com atuação local e nacional. O secretário-geral da OAB Ceará, Jardson Cruz, foi um dos homenageados. Mas essa homenagem não é para o secretário-geral Jardson Cruz. Essa homenagem é prestada a todos os advogados da nossa terra, do nosso Ceará. São 16 anos que dedico da minha vida à OAB. Comecei como conselheiro estadual, 2 gestões como conselheiro federal e agora secretário-geral da nossa entidade, trabalhando voluntariamente, como todos os outros diretores, para dar o melhor de nós aos 30 mil advogados que hoje faz parte da nossa casa, da nossa OAB Ceará. A solenidade de homenagem marcou a abertura da 20ª edição do Fórum de Ciência Penal, promovido pelo Ministério Público do Estado do Ceará. Isso nasceu quando ainda promotor criminal, promotor de uma vara criminal, um dia refletindo essa necessidade, porque o fórum representou um momento em que nós há pouco tempo teríamos vencido aquele momento menos democrático, onde com o advento da Constituição de 88, a outra feição democrática se encontrou e o ordenamento jurídico sofreu as necessárias mudanças. E no âmbito da ciência penal, quando ainda já despontava uma tênue ideia de que havia uma violência declarada. E nós começamos a pensar na lei que estavam postas dentro do ordenamento jurídico no âmbito da ciência penal. E aí começamos a discutir e idealizamos um fórum que desse uma continuidade a esse debate, dando uma perpetuação dessa ideia. O Fórum de Ciência Penal discutiu com os melhores especialistas em direito penal vários temas relacionados à área, como crimes contra a administração pública, entre outros. Em primeiro lugar, eu devo parabenizar a iniciativa do Dr. José Valdo, que é o grande timoneiro desse congresso, que se realiza já há 20 anos aqui no estado do Ceará, com o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça. E os temários são empolgantes, versam sobre questões atualíssimas de direito penal, processo penal, e realmente incrementam
o estudo, o ensino e a difusão do conhecimento na matéria penal e processual penal. A Comissão de Direitos Humanos, OAB Ceará, promoveu no último sábado a aula inaugural para capacitar 150 agentes integrantes do Núcleo Comunitário de Direitos Humanos. Ao todo, serão realizados 8 encontros de capacitação. E para falar sobre esta iniciativa, nós recebemos agora em nosso estúdio o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, Dr. Edmir Martins. Dr. Edmir, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. Prazer, Velch, nosso, e parabéns pelo trabalho sempre construtor de uma sociedade melhor e de uma advocacia que permita hoje o advogado sobreviver nesse judiciário absurdo que nós temos no estado do Ceará. Dr. Edmir, eu lembro que na última entrevista, logo que o senhor tomou posse como presidente da Comissão de Direitos Humanos, o senhor disse aqui no ar que pretendia empregar uma nova visão no que diz respeito aos direitos humanos. E esse processo de mudança já começou. E já. Velch, você que nos assiste agora, os direitos humanos de uma forma no Brasil sempre foram agregados de forma, assim, com uma pecha negativa social. Não que eles fizessem isso, claro. Sempre foram pessoas abnegadas que sempre voltaram a todas as suas lutas em defesa dos direitos sociais coletivos. Mas, infelizmente, nós temos uma propaganda ainda, principalmente nos programas policiais, que para alcançar a audiência, não é, eles festejam a própria violência e diz que as comissões de direitos humanos só defendem bandidos, que não é uma realidade, é um equívoco. E isso, Velch e o nosso telespectador sabe muito bem, que quando você tem uma ordem dos advogados, uma associação nacional da própria magistratura, o Ministério Público, que são entidades que lutam pelo Estado Democrático de Direito, qualquer ofensa àqueles que lutam por essa construção social, de Estado democrático, de legalidade, de legitimidade, de respeito à pessoa humana, na hora que alguém agride a essas pessoas que lutam por isso, agride a possibilidade de mudar o caos que nós nos encontramos. Então, é um equívoco muito grave desses quase todos apresentadores de televisão, por exemplo, de programas policiais, que usando da violência para ter audiência e usando para se elegerem, porque boa parte são deputados ou vereadores que se elegem usando, né, o cenário horroroso da violência. Então, quero dizer que os direitos humanos trata todas as garantias fundamentais da pessoa humana, de forma individual ou coletiva, de forma uníssona, generalizada para a sociedade. Então, quando você discute saúde, por exemplo, quando você discute segurança pública, quando você discute mobilidade, que hoje é um problema sério em Fortaleza, você está discutindo a condição humana de viver em sociedade equilibradamente, com respeito e com dignidade. Então, essa nova visão que não é uma nova visão, não. Essa filosofia sempre esteve à frente dos direitos humanos. Mas, como sempre, né, nós fomos à busca daqueles que mais precisam, os mais fracos, os mais pobres dentro desse sistema, esse arcabouço legal que nós temos no Brasil, que é discriminante. Lógico. Né? Então, aqueles que detêm o poder e detêm até o capital econômico acabam querendo destruir essas ações dos direitos humanos. E quando você discute todos esses temas, Sim. você tem que dar ênfase a um princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, não é verdade? Sem dúvida, né? Que é assim, e que é cantado e encantado em todas as normas internacionais e na própria Constituição da República Federativa deste país. Portanto, essa filosofia nós queremos fazer uma defesa intransigente. Quero dizer a todos que nos assistem que a Comissão de Direitos Humanos estará à frente dessa nova mobilização e vai fazer uma grande revolução na defesa dessa condição humana tão hoje massacrada e tão distante das pessoas que menos têm condições. Doutor Edmir, a aula inaugural ocorrida no último sábado, Sim. ela faz parte de um projeto denominado Núcleo Comunitário de Direitos Humanos. Isso. O senhor poderia falar de forma mais específica sobre esse projeto e sobre a aula, qual foi o que foi discutido temas. durante este encontro? Velch, eu diria que é um dos interessantes programas da Comissão de Direitos Humanos, inovadores, inclusive no Brasil. Aqui o Ceará parte na frente, a Comissão de Direitos Humanos, entendendo que não adianta eu criar um pequeno grupo de trabalho de direitos humanos. Nós temos que fazer uma difusão social. E nas comunidades, nas questões comunitárias, que é aquelas que sofrem mais diretamente, a falta do poder público, por exemplo, a saúde que não funciona, a segurança pública que é precária, e hoje o Estado do Ceará vive um caos da segurança pública. Você vê
a educação. Então, é o cidadão lá na ponta, na comunidade, que mais é atingido e mais é violentado pela falta do poder público. Ou, eu diria, corrigindo aqui, não é a falta, é a intencionalidade real do poder em não ofertar serviços públicos. Então, o Núcleo de Direitos Humanos, a intenção é que cada associação comunitária, aqui começando por Fortaleza, tenha um representante, um núcleo de direitos humanos que comece a discutir na sua base, na sua comunidade, a problemática que aflige a todos, obviamente, e nesta rede que nós estamos querendo criar para todos os bairros de Fortaleza, inicialmente, e depois para o interior do estado, que nós tenhamos essa rede que se ajude, que seja solidária, que participe conjuntamente na luta para nós conseguirmos as garantias, os direitos, enfim, de uma forma geral. A ideia é preparar agentes que irão integrar estes núcleos. Muito bem. Lembrando, sábado passado nós fizemos a primeira aula. Nós tivemos uma aula de direito constitucional abordando a estrutura do Estado e da sociedade para os participantes e começamos também já com uma temática muito próxima da questão da família, que foi a questão do direito de família. Nós fizemos lá uma abordagem com a doutora Suzana e com a doutora Eneida, que prestaram, através dos seus conhecimentos da advocacia nas varas de família e de sucessões, importantes conceitos para que os agentes de cidadania, que após terminar o curso, receberão uma carteira da Ordem dos Advogados como agentes de cidadania de direitos humanos, com diploma e com essa formação, que é uma capacitação. Nós queremos que esses agentes de cidadania estejam na comunidade, mas sejam capazes de mediar, de encaminhar, de orientar as pessoas e fazer com que a sua própria entidade comunitária se organize melhor e busque os instrumentos, as ferramentas necessárias, junto com a Ordem dos Advogados, com a Comissão de Direitos Humanos da OAB, do Ministério Público, da Assembleia, aqui da Câmara de Vereadores, que a gente sabe que também participa ativamente das lutas sociais. Então, é criar esse grande time de agentes de cidadania para dar esse contributo e essa mudança, né, não só da postura da defesa dos mais fracos, mas de exigir do poder público a melhor prestação de serviço. E de que forma este projeto, desenvolvido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará, está sendo recebido pelas comunidades? Olha, assim, a aula inaugural, assim, que nós tivemos com a participação de todos os membros da Comissão de Direitos Humanos, foi, assim, algo que nos gratificou em primeiro plano, nós como gestores desse projeto, porque a gente sente nas pessoas a necessidade do conhecimento. E Ervelt, quem não tem conhecimento não é valorizado. E na hora que a gente pega um agente comunitário, transforma em agente de cidadania, com a capacitação, com o básico do direito, do conhecimento da cidadania, é uma alegria só. As pessoas se sentem úteis. A ideia é bem mais ampla. Além do conhecimento, é fazer com que essas pessoas participem ativamente das discussões políticas da nossa cidade. A gente tem alguns temas que nós a proatividade, que essas pessoas sejam agentes de mudança, né? Agentes da discussão, do debate, e que elas possam construir novas realidades. Claro. Nós não podemos entender que o Estado posto, que é aquele constitucionalmente elaborado, seja ele o gestor de nossas vidas, simplesmente. O cidadão, a cidadã tem que participar do debate e exigir desse poder público, desse Estado, que ele funcione a contento e que realize a sua função social, que é a garantia da condição da pessoa humana. Doutor Edmir, a Comissão de Direitos Humanos realizou hoje uma audiência pública para discutir a questão da regulamentação do trânsito nos municípios do estado de Ceará. Como é que foi essa audiência? Qual foi o objetivo principal da audiência? Numa análise que nós tivemos do IJF e do HGF, foi-se constatado que a maioria dos pacientes que lá, vamos dizer, se acumulam nos corredores, nas salas de cirurgia, eram oriundos de acidentes de motocicleta. Né? Você vai a alguns municípios aqui, por exemplo, Itaitinga, né? O município, você vai lá, um motoqueiro, mais 2 garupeiros. Um motoqueiro, mais 2 garupeiros e uma criança em cima do tanque de combustível. Um dia desse eu passava no mesmo município, ia o motoqueiro, uma senhora e ela puxando numa corda um burro. E todos, né, que estão na moto, sem capacete. Sem capacete, absolutamente nada. E isso me despertou. Eu disse, poxa vida, há uma crise no sistema de saúde, que lamentavelmente nós hoje temos a falta de leitos. Ora, se o poder público
por obrigação legal, cumprisse o seu papel e fiscalizasse, nós teríamos menos acidentes de moto com vítimas fatais ou com vítimas lesionadas, que nós conhecemos que os acidentes de moto já deixam sequelas assim para o resto da vida, né? Naqueles que sofrem os acidentes. Então, preocupados com isso, com esses dados estatísticos e sabendo que há lei, vamos aqui a Caucaia, por exemplo, Caucaia, você tem Maracanaú, você tem Pacatuba, você tem Eusébio, já com o seu Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito, acompanhando e fiscalizando e cumprindo o papel que é institucional. Ora, e isso não ocorre na maioria dos municípios do estado do Ceará. Isso não ocorrendo, nós chamamos a essa audiência pública chamamos a Polícia Rodoviária Federal, Estadual, a APRESE, que representa boa parte das prefeituras, os órgãos de saúde, para encontrarmos uma alternativa. E, com certeza, foi uma aceitação muito boa por parte dos agentes que compõem esse cenário, das autarquias de trânsito, da própria Polícia Rodoviária e a Polícia Rodoviária Estadual, que nós vamos aguardar agora, vamos dar um prazo para que essas prefeituras implementem a legislação de trânsito no município, garantindo, não é, a regularidade do trânsito no município e, evidentemente, nós vamos evitar mortes e, evidentemente, não é, enchermos aí os corredores que já estão lotados dos hospitais por conta de acidente automobilístico e outros que fazem parte da legislação de trânsito. Na sua opinião, há uma forte resistência em regulamentar essa questão nos municípios? Você acha que isso é uma questão mais política? Morvel, você tem inteira razão. Nos estudos que nós fizemos, assim, os municípios que estão mais desenvolvidos, mais avançados, onde a sociedade é mais organizada e começa a exigir mais do poder público, o que é que se notou? Os municípios ainda, lamentavelmente, porque antigamente você tinha o cidadão que tangia o gado ou num jumento, ou num cavalo, ou ele ia de bicicleta. Hoje ele já vai de moto. É verdade. Não é? Então, hoje nós temos a utilização da motocicleta, por exemplo, em todas as áreas, rurais e urbanas. E isso, evidentemente, fruto desse momento socioeconômico, não é, que nós vivemos, assim, que eu considero que não tem qualidade, mas houve um avanço em termos financeiros, todo cidadão tem moto hoje. Então, nos municípios que aí, você lembra bem, o prefeito, para não brigar e para não tomar uma atitude antipática, muito bem, Hervelt, ele acaba não demorando essa fiscalização, criando o departamento de trânsito, né? Mas isso é um ledo engano. Eu diria que é uma irresponsabilidade muito grande do senhor prefeito, que pensa dessa forma, e o cidadão que pensa que está andando na moto, sem o capacete, que está muito bem, ele está ali propenso a um acidente que pode levar à sua própria vida. Doutor Edmir, uma outra iniciativa não menos importante da OAB Ceará, por meio da Comissão de Direitos Humanos, foi uma parceria com a Associação de Proteção às Vítimas da Violência para a criação de um programa de acompanhamento das vítimas, não é verdade? Isso é verdade. Assim, a associação, que é a APAV, já está aí na esteira da luta pelos direitos das vítimas da violência há anos e faz um grande trabalho, inclusive faz parte até do Conselho de Direitos Humanos, de Segurança Pública, e que eu reputo como um das grandes associações que fazem esse trabalho. E aí, nós, respeitando esse trabalho realizado pela APAV, e vamos entendendo que devemos somar, nós vamos criar um programa com essa parceria entre a Comissão de Direitos Humanos da OAB Ceará e a APAV. Nós vamos acompanhar, a partir de agora, as vítimas desses processos violentos, desses processos de violência que hoje assolam o Brasil de forma geral, né? Quase 50 mil mortos por ano. O estado do Ceará também, aproximadamente quase 6 mil por ano. Esse final de semana nós tivemos aí 34 pessoas mortas do processo de morte violenta. Então, muitas vezes, as famílias ficam desamparadas, seja ela de civis ou até de policiais militares, que também, até no confronto com a marginalidade, perdem as vidas. Então, a OAB, pensando nisso, também inova, né? E está agora à disposição das vítimas da violência com essa parceria com a APAV. Nós vamos acompanhar como? Nós vamos dar assistência a essas pessoas, estaremos juntos da APAV acompanhando os processos judiciais que tramitam
no fórum, especialmente nas varas criminais, e aí para apurar a violência cometida, o dano causado, mas também nós vamos tomar um posicionamento que até então não tenham visto, é que as pessoas devem entrar com ações de reparação contra o Estado, ou contra o seu algoz, o autor do delito, porque também ceifou, além da vida, a possibilidade de uma família, dos filhos, de continuidade. Então, eu acho que a gente tem que começar essa cultura. Além de processar criminalmente, também entre-se com essas ações de reparação de danos materiais e morais. E a OAB vai estar junto, acompanhando. Nós vamos criar, inclusive, já conversei com o presidente Valdetário Monteiro, nós vamos criar um 0800, que as pessoas podem participar, podem ligar para a Ordem dos Advogados. Brevemente a gente vai trazer o número para cá, Hervélte, e como o programa vai se desenvolver, porque a partir de agora essa junção, a PAV, OAB, através de sua Comissão de Direitos Humanos, nós vamos tentar cobrar do poder público, seja ele do judiciário, no julgamento dos processos com rapidez, que levam aqui anos e anos, lamentavelmente. Mas nós vamos cobrar mais e também essa questão da reparação dos danos às famílias que ficam vitimadas, não só perde um ente querido, mas são vítimas eternamente, porque na hora que perde um chefe, uma mãe de família, isso desconstitui o lar e prejudica os filhos, enfim, com certeza, todo um sistema familiar. Tedimbi, o tempo voou, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Pena, é verdade. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação, faz votos de que a OAB Ceará, por meio da Comissão de Direitos Humanos, atinja todos os seus objetivos, no sentido de concretizar esse princípio tão importante da dignidade da pessoa humana e abre espaço para as suas considerações finais. Hervélte, eu mais uma vez te agradeço à Ordem dos Advogados, o presidente Valdetário tem dado todos os espaços necessários para que a Comissão de Direitos Humanos, como todas as comissões, trabalhem efetivamente. Quero também fazer uma referência aqui aos membros da Comissão de Direitos Humanos, são muitos que estão nesse projeto, não é só a minha pessoa, mesmo que o primeiro decreto que fiz dentro da comissão, foi acabar com a figura de presidente. Nós não temos presidente, todos são presidentes, todos são membros, porque é o conjunto que vai alterar as individualidades. Todos trabalhando em prol de um único objetivo. Um único ou muitos objetivos, na realidade. Então, muito obrigado. E vamos avançar com novos projetos e a sociedade pode acreditar que os direitos humanos não é essa coisa pintada por alguns programas policiais de direitos humanos de bandido. Esqueçam isso. Na hora que você absorve essa informação, Hervélte, você contribui para que o sistema continue caótico e sem respostas para a nossa cidadania, que é um Estado igualitário, solidário e humano. Muito obrigado. Ivelise Maia. No quadro Mundo Jurídico e Informática desta semana, o especialista em tecnologia da informação, Diógenes Martins, fala sobre o aplicativo de acesso remoto. Quando alguém fala em acesso remoto a um computador, muitas pessoas tentam relacionar isso à ilegalidade, invasão de privacidade ou hackers. Mas calma aí. Vou mostrar que pode existir muitas utilidades inseridas neste contexto, para as diversas ações profissionais ou pessoais. Imagine a seguinte situação. Você está no trabalho e precisa daquele documento importante salvo em seu computador de casa. Ou simplesmente deixa seu computador ligado e quer controlá-lo ou desligá-lo em outro lugar. Essas dúvidas podem ser facilmente solucionadas com acesso remoto em seu computador. O acesso remoto é basicamente a conexão entre computadores através da rede, sem necessariamente a utilização de recursos físicos do computador acessado, como o mouse ou teclado. Esse controle pode ser feito através de uma rede particular ou uma rede pública, a internet. Existe uma série de aplicativos voltados para o acesso remoto de computadores, alguns para a rede privada, outros para a rede pública. Ao acessar a internet, você já deve imaginar que correr o risco de ter sua conexão interceptada por terceiros. Então, recomendo utilizar um software conhecido. Uma boa escolha é o TeamViewer. Eu espero ter contribuído com estas informações. Fiquem ligados no programa. Caso tenha alguma dúvida sobre o uso do TeamViewer, entre em contato através do endereço eletrônico contato@tmxbrasil.com.br. Não esqueçam também de nos enviar e-mails com suas sugestões para o quadro.
Até nosso próximo encontro. A Comissão do Idoso da OAB Ceará debateu, juntamente com a Comissão dos Advogados Idosos da OAB São Paulo, o panorama da situação social dos idosos no Brasil. A reunião aconteceu no último dia 14 de novembro, na sede em São Paulo. O objetivo do encontro foi compartilhar os desafios enfrentados por ambas as comissões e tratar ações conjuntas como forma de aprimorar a discussão acerca do idoso no cenário nacional. Para Rafael Castelo Branco, vice-presidente da Comissão do Idoso da OAB Ceará, essa interação é de fundamental importância, uma vez que o relevante trabalho feito pela Comissão de São Paulo servirá de referência de atuação. A Ordem dos Advogados do Brasil tem assento no Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, bem como de vários outros conselhos, a nível estadual e municipal. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Para todos os colegas advogados da nossa terra alencarina, eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e que esse primeiro ano, que eu acredito, foi muito bem trabalhado em prol da advocacia do Ceará. Temos uma luta grandiosa para que consigamos organizar o do TJ, Tribunal de Justiça, que nós sabemos que é uma luta constante. E obrigado, parabéns a todos. O programa OAB na TV Mundo Jurídico traz para você as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Confira. Curso de Cálculo Trabalhista. Período de 26 a 28 de novembro e de 3 a 5 de dezembro, das 19 às 22 horas. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Inscrições até 29 de novembro. www.pciconcursos.com.br. Você conhece o PROMAD? É o Programa Nacional de Modernização da Advocacia, que consiste na implantação das melhores e mais modernas práticas de gestão voltadas para a área jurídica, aliadas ao uso de uma avançada tecnologia, a um completo processo de criação do conceito de identidade visual para o mercado jurídico. O PROMAD é um software de gerenciamento de escritório desenvolvido por duas empresas privadas em parceria com as caixas de assistência dos advogados e seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil de cada estado participante. E tem como objetivo fornecer aos advogados as ferramentas necessárias para tornar seu trabalho mais competitivo e com um padrão de qualidade ainda melhor perante o mercado. E você pode testar o software de forma gratuita para os participantes do PROMAD por um longo período de testes, que varia de 6 meses a 2 anos. E passados os testes gratuitos, os preços são amplamente subsidiados pelo PROMAD. Invista um pouco do seu tempo em tecnologia. Faça com mais de 65 mil advogados brasileiros. Teste de forma gratuita um software de controle de processos. Acesse www.promad.adv.br e saiba mais sobre essa ferramenta que vai modernizar o seu escritório. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. O programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook
e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Até lá!